Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais e bem-vindo, bem-vinda a mais um Rethink Venda Mais. Nosso programa semanal onde a gente revisa questões de vendas, liderança e gestão, falando sempre sobre alta performance. Meu tema de hoje acabou de acontecer recente, porque eu estava passando férias na Europa, fomos para a Alemanha visitar alguns amigos e eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pela Autobahn. Se você já esteve numa Autobahn na Alemanha, você sabe que a velocidade é liberada, né? E se você nunca foi, imagine como é viajar numa estrada onde qualquer um pode andar na velocidade que quiser. É um país que produz Porsche, Mercedes, Audi, são todos carros alemães, certo? Então, é muito interessante de você estar numa realidade completamente diferente da tua. Eu estava fazendo então uma viagem que foi muito rápida e eu estava pensando como isso aqui está muito ligado à alta performance. Então, meu vídeo hoje é quase que uma aula, na verdade, eu estava pensando, vou montar uma aula fazendo uma comparação entre estar a 180 km por hora numa Autobahn e o que a gente pode aprender com isso em relação a vendas, liderança e gestão. São 8 sacadas que eu chamei de sacadas autobânicas. Primeira sacada é, quando você está a 180 km por hora, uma pessoa que está a 150 está lenta e está te incomodando. Inclusive, eu comecei a rir, comecei a notar que eu já estava num momento diferente, quando eu tive que reduzir de 180 para 150 e mentalmente comecei a resmungar, estamos andando devagar, porque a realidade é completamente diferente, certo? Mas foi aí justamente que eu comecei a dizer, nossa, isso é uma sacada, porque quando você está querendo ir rápido, a velocidade das outras pessoas vai ser sempre diferente da sua. É muito, muito difícil, mesmo você trabalhando em equipe, mesmo todo mundo está super coordenado, processos alinhados, tudo, é muito difícil ter pessoas que estão exatamente na mesma velocidade, certo? Então, aprender a lidar com pessoas que estão indo numa velocidade diferente, certo? É super importante para ter alta performance, porque senão você começa a se estressar, você começa a se arriscar mais do que devia, você começa a brigar, você começa mentalmente a se cair de produtividade, porque você não está lidando corretamente com a lentidão dos outros, certo? E uma das coisas que eu notei era que se eu entendesse que era normal ter que reduzir de vez em quando, não ficar brigando com isso, mas entender como normal, mas imediatamente recuperar a velocidade, eu comecei a desenvolver muito, muito melhor. Inclusive eu vi que o meu humor melhorou e foi a minha primeira sacada então. Quando você está em alta velocidade, quando você está realmente em alta performance, lidar com performance e com velocidade diferente também faz parte do teu processo de alta performance. É importante você aprender a lidar com isso de maneira positiva e construtiva. Segunda sacada aqui. Eu estava a 180 por hora e você sabe que você está num Autobahn quando você está a 180 por hora e você está passando pessoas e de repente vem um farolzinho redondinho que é Porsche. Né? Você olha no retrovisor, você vê aquele farolzinho, é característica, você sabe, é um Porsche que está vindo. E quando o Porsche está vindo atrás de você, mesmo que você esteja a 180 por hora, abra para a direita porque ele vai passar. E nesse caso específico, o Porsche passou assim, muito rápido. E atrás dele vinha grudado, tipo um comboio, que vem um Audi, uma Mercedes, uma BM, todo mundo junto assim, vão. E eu me lembro de, no começo, ficar até com uma raivinha, certo? Dizendo, pomba, eu achei que estava indo bem, né? Pra que os caras precisam... Eu falei, Raul, você tá numa Autobahn, caramba, certo? O cara tá num Porsche, certo? O cara vive aqui, ele sabe o que ele está fazendo, tá a 220, deixa ele tá a 220, por que não pode, certo? Então, aqui eu comecei a pensar como eu lido com o sucesso dos outros, como eu lido quando alguém está indo melhor do que eu. Pode ser para mim uma forma de agredir, então eu ataco a outra pessoa de volta, isso é mindset fixo, né? Geralmente, quando você fala de mindset fixo, mindset de crescimento, o mindset fixo reage muito mal ao sucesso dos outros ou que alguém vá melhor, certo? Aí começa a trabalhar para derrubar essa pessoa. Ou mindset de crescimento quer dizer, espera aí, essa é uma referência nova. Eu achei que estava 180, mas claramente dá para fazer mais, certo? E aí eu comecei a dizer, isso aqui, Raul, é um trabalho de alta performance de novo. Como eu lido com o sucesso dos outros? É um ataque pessoal e eu vou ficar com inveja, com um sentimento ruim, uma energia negativa, ou eu vou ficar com uma admiração, um respeito e uma referência positiva de algo que é um novo patamar, certo? Segunda sacada aqui.
Como que eu lido com o sucesso dos outros ou com gente que está indo melhor? É importante para alta performance porque vai acontecer. Por melhor que você esteja, em algum lugar tem alguém que pode estar fazendo algo melhor e a gente pode aprender com isso. Terceira sacada aqui, estou vendo aqui minha anotação, porque quando eu me lembro que eu cheguei, eu gravei alguns vídeos para o Insta, mas depois eu falei, vou fazer um vídeo mais aprofundado para o Rethink Venda Mais, e aí eu fiz anotações para a gente não deixar passar, né? Terceira grande sacada aqui é autobahn, cara. Eu, geralmente, quando estou numa autobahn, não foi a primeira vez que eu viajei, certo? Então, já conheço a autobahn, mas eu, geralmente, entre 160 e 180 km por hora, estou bem tranquilo na maior parte dos trechos, certo? Me sinto muito à vontade, estou confortável, ainda mais sozinho. Essa viagem, especificamente, a Marília e o Dani e o Rafa tinham ficado no hotel e eu saí. E aí, então, entre 160 e 180, eu estou super confortável. Se eu tenho que passar de 180, por exemplo, 190 ou 200, que até ali tinha sido o meu recorde, 201, eu fiz 201 só para provar que eu conseguia chegar mais de 200, eu já começo a ficar desconfortável. Então, eu chego lá, isso é peak performance, não é alta performance, é peak performance. Eu chego no momento, mas eu não consigo sustentar aquilo. E aí eu caio, certo? Eu não tenho nenhum problema, porque eu estava tranquilo nos meus 180, 160, 170, estava ali tranquilo. Se eu cair para baixo, então 150 começam a achar que está ruim, está devagar, né? E engraçado porque dinheiro é a mesma coisa na nossa vida, né? A gente tem uma faixa que se a gente estiver ali, a gente está bem, se cair, incomoda. E é engraçado que tem também uma parte mais alta, que eu falo muito sobre isso de termostato financeiro mental, que se a pessoa começa a ganhar um pouco mais do que é o natural para ela, muita gente se incomoda com isso. Algumas pessoas acham ótimo, viram uma nova referência, mas muitas pessoas voltam ao patamar. E existe uma zona de conforto. E aí eu estava olhando, então, dizendo a minha zona de conforto está ali e eu realmente estava bem tranquilo e numa viagem eu não quero realmente me arriscar, não tem porquê. Mas quando o pessoal passou a 220, passou o Porsche, certo? E eu me lembro, que eu fiz assim, aquela raivinha inicial, daí eu comecei a passar comigo, de repente passou o Audi, de repente passou a Mercedes, de repente passou a BMW e eu disse, Raul, por que você não? Certo? E eu me lembro que sim, foi assim, tipo assim, vou tentar junto, vou entrar no vácuo. E entrei no vácuo. E comecei a acelerar, o pessoal já vinha chutado, certo? Então eu tinha, para eu alcançar, eles tinham que ir muito rápido aqui. E você vai grudando no banco, não sei se você já teve essa sensação de um carro, né, que realmente acelerando forte, você vai grudando no banco. Mas eu cheguei e aí então eu comecei a ver que eu estava, né, já mantendo a distância, que eu descobri que eles estavam no 220 porque eu estava também a 220 na mesma distância. E eu disse, vamos ver quanto tempo eu posso ficar, certo? Daqui a pouco vem um caminhão, depois uma curva, etc. Eu falei, eu não preciso realmente, né, estou fora da minha zona de conforto, mas esta questão de se provocar para de vez em quando sair da zona de conforto é super importante. Campanha de venda, por exemplo, para mim serve muito para isso, é para criar um novo patamar, uma nova referência. E às vezes a gente precisa de um elemento externo, certo? De um elemento externo que faça com que algo nos provoque, porque senão a gente entra aquela consistência ali, aquele resultado, a gente meio que já sabe que vai conseguir fazer a entrega, mas não está de verdade se desafiando, não está subindo de patamar. Isso não é de verdade uma alta performance, é uma performance média, que pode ser boa comparada com os outros, mas em relação ao teu potencial, você sabe que poderia mais. Então aqui, claramente, eu estava vendo que eu estava na zona de conforto, quando passou o pessoal e me desconfortou, né? Na verdade, o que aconteceu me provocou desconforto, eu reagi e disse, vou entrar também. E vi que eu podia também. E aí foi muito legal, porque o 180 agora começou a ficar ainda mais seguro. Quando eu voltei para o 180, estava ainda mais tranquilo, que eu achei muito legal. E uma coisa que eu vi interessante, se eu tivesse estado sozinho, eu teria continuado no 180. Então, uma das coisas que eu tenho falado muito é, se você quer realmente sair da tua zona de conforto, grudar em alguém que está fazendo melhor do que você, precisa de humildade e precisa de iniciativa, mas é uma das coisas que mais provoca resultado, é de você, e pode ser uma mentoria, por exemplo, pode ser coaching, pode ser algum colega, pode ser o teu líder ou a tua líder, alguém que você respeita que está fazendo algo que claramente é melhor e você diz, vem cá, como que eu posso aprender, né? Como que eu posso utilizar um pouquinho disso e melhorar a minha vida? E você subir, certo? Isso é super importante. Se eu tivesse continuado sozinho, eu não teria saído da minha zona de conforto, eu teria continuado. Quem me provocou a sair da zona de conforto foram os que passaram. Eu disse, eu posso fazer algo mais, isso é uma nova referência. Então veja que de vez em quando, para você se provocar a sair da zona de conforto, e para um grupo de pessoas ou uma pessoa específica que te desafia, é super importante.
Quarta sacada aqui é do ambiente propício. Eu tenho falado cada vez mais sobre isso quando eu vou falar de alta performance, que é um ambiente propício. Quando você fala, eu estava a 180 km por hora, você tem que entender que eu estava numa autobahn, certo? Se eu estivesse viajando no Brasil, nunca na vida eu estaria isso. Eu estaria colocando a minha vida em perigo, a dos outros, certo? É claramente um risco, quebrando a lei, certo? Tudo errado, certo? Não faria isso. Mas eu estou na autobahn na Alemanha. Está desenhado para isso. O processo todo está desenhado. Eu estou num carro que o carro está feito para isso. Então, às vezes você pega um carro, e você já deve ter passado por isso, o carro é 1.0, é manual, todo. Chega uma velocidade ali que o próprio carro começa todo a tremer e a dizer, não vai mais, certo? Aquele carro que se você liga o ar-condicionado, ele já, você diz, epa, coitado, certo? Ele é limitado. Não era a questão aqui. Eu tinha todo o ambiente propício. O asfalto estava perfeito, a estrada é perfeita, a sinalização é perfeita, os outros carros sabem o que estão fazendo, tem gente andando na mesma velocidade, o ambiente é propício para isso. Então, se você está num ambiente que não é propício, é muito difícil ter alta performance, certo? Brigar contra o ambiente é horrível. Você gasta mais energia brigando com o ambiente do que realmente tentando fazer o que precisaria fazer para ter alta performance. Então você vai ver que rotina, processo e pensar realmente como vai ser a organização do teu dia, o que você vai fazer, como você faz, quando você faz, toda esta organização é super importante para ter alta performance. E uma das coisas que eu mais tenho questionado as pessoas, né, e provocado, desafiado a dizer, como você poderia melhorar o ambiente de trabalho, ou às vezes até pessoal, para fazer com que você tivesse uma performance maior. É um trabalho super legal de você olhar à volta e dizer como que eu poderia melhorar o meu ambiente, o que eu poderia fazer com que eu naturalmente tivesse mais predisposto a fazer algo que fosse de alta performance. É uma pergunta super interessante e para quem é líder, gestor ou gestora, tem que pensar isso em relação à equipe, certo? Porque o pessoal fala muito assim, Raul, como é que eu motivo a minha equipe? Uma das coisas que eu digo é, comece não desmotivando, certo? Elimine desmotivadores. Porque a maior parte não precisa de mais motivação, precisa eliminar algumas coisas que estão desmotivando. E só você falar sobre isso já cria um ambiente mais propício. Então essa é a quarta sacada autobânica. A quinta sacada é em relação a foco ou atenção. Quando eu estava a 180 por hora, eu estava muito focado, mas estava tranquilo. Então, por exemplo, estava com o rádio ligado, estava prestando atenção um pouquinho às coisas à volta, sabe? Estava bem ali, certo? Prestando muita atenção na estrada, que você está rápido, né? E nessa velocidade, qualquer desacelerada, então, por exemplo, você tem um carro lá na frente, é 50, 100 metros, precisa tempo, então muda um pouquinho a questão do tempo e por causa disso o meu foco. Eu sei disso, então estou ali. Quando eu estava acelerando e entrei no comboio a 220, o meu foco sumiu e foi fazendo afunilando, até que ficou só o carro da frente. Era a única coisa. Eu via mais ou menos os outros, porque eles estavam, a gente estava no comboio, sabia mais ou menos o que estava acontecendo, mas eram manchas. Se você me perguntar qual era a cor da flor, se tinha uma vaquinha, se tinha lá um castelo, não sei, não vi nada, certo? Assim, sabe quando você vê filme de ficção científica que o cara entra em warp, sei lá o que, e acelera e entra na velocidade da luz e as estrelas todas viram uma grande linha de luz, assim, não existia nada naquele momento, certo? Nada, a não ser a pista, o carro, a velocidade, foco, tensão, total, certo? Absurdo ali. E uma das coisas que eu tenho notado é que as pessoas de alta performance têm essa capacidade de pegar e ir afunilando. Não estão com 18 mil coisas abertas ao mesmo tempo. Elas estão afunilando e dizendo, é isso aqui. Aquela história que eu falo da prioridade. Prior significa número 1, que vem primeiro. Não é prioridades no plural. Não é primeiros. É prioridade. Ali só tinha uma prioridade. Certo? Presta atenção nisso aqui, cara. É importante. Qualquer coisinha desvia um número catastrófico. Então, quando a gente está em alta performance, a gente precisa começar a afunilar. Então, por exemplo, eu pego indicadores de performance. Então, quantos indicadores vocês estão trabalhando? Tem 12 páginas de relatórios. Está tudo errado. Eu preciso 2, 3, pronto, isso aí. Quem está fazendo o slide PowerPoint demais é porque está pensando de menos. Certo? Se tem linha de Excel demais, está pensando de menos. Simplicidade é sinal de inteligência, não o contrário. Então, e foco
precisa de, né, o foco simplifica o processo, de onde eu vou prestar atenção de verdade. Se eu estivesse fazendo uma viagem diferente que a gente fez, né, por exemplo, 2 dias atrás, a gente estava pedalando à beira do Danúbio de bicicleta ali, tranquilo, parando para ver o castelo, parando porque, uma padaria, vamos comer, não sei o que, aqui tem uma lojinha, parava, uma viagem completamente diferente. Calma, tranquila, prestando atenção, etc, não tinha pressa nenhuma em chegar. Na hora que eu disse, eu tenho pressa em chegar, eu quero chegar lá num determinado período de tempo, e eu estou a 220, esquece tudo. Então, você vai ver que é um dos maiores desafios nossos hoje, porque a gente tem família, a gente tem saúde, a gente tem outros interesses, a gente precisa equilibrar. Mas alta performance e foco especificamente é muitas vezes aprender a dizer não para algumas coisas. Eu uso muito o exemplo da estátua de Davi. E perguntaram para o Davi, como que você fez essa estátua? Ele falou, Davi já estava na pedra. Eu tirei tudo que não era Davi. Então, uma das grandes sacadas que eu tenho, né, na minha vida e que aqui ficou ainda mais clara é que tirar coisas e simplificar, certo? Permite que você tenha foco e permite que você realmente preste atenção de verdade na prioridade, que é o que vai te levar ao que você realmente quer. E para isso você precisa começar a simplificar e eliminar. Eu vejo hoje uma grande característica das pessoas que estão empilhando cada vez mais coisas. Né? Tipo, preciso fazer, preciso, e vai empilhando cada vez mais, fica extremamente inútil. Certo? É muito ineficiente, é ruim psicologicamente, emocionalmente. A simplificação é um poder, certo? Então pense no poder da simplificação e do foco. Sexta sacada aqui, máquina, equipamento e tecnologia. Primeiro, o meu carro, eu já falei, era perfeito para isso. Eu estava andando a 180 km por hora e parecia até um perigo andar num carro bom desses, porque você não sente, certo? Um carro ruim, você passa do 100, do 120, ele já começa a te dar todos os sinais do universo de que ele vai desmontar, certo? Então você começa a dizer, uou, né? Estou indo rápido. Esses carros realmente muito bons, no asfalto bom, é inacreditável que você nem nota, certo? Até meio perigoso, mas no caso a gente estava na autobahn, então ótimo, perfeito. O que eu noto? Por exemplo, eu tinha um GPS, certo? Eu me lembro quando eu viajava muito pelo Brasil para dar palestra, e então era muito comum ter uma cidade interior que não tinha aeroporto. Então eu tinha que ir de Curitiba geralmente para São Paulo, né, Congonhas, aí ou Campinas, e aí dali pegava um outro voo, que às vezes era para uma capital do estado, e da capital do estado eu ia para uma cidade interior, e ali tinha que alugar um carro e ir lá para não sei onde, certo? Então eu viajei muito pelas estradas do Brasil. E tinha uma época que não tinha GPS. A gente tinha mapa em papel, tinha guia 4 rodas, parava no posto para perguntar. Hoje você coloca ali no teu GPS e está tranquilo, vai te falando, você não precisa saber. E eu estava pensando como é muito mais fácil você já saber o que precisa fazer. Certo? O GPS planejou a viagem por mim. Se eu não tivesse o GPS, eu precisaria ter parado e dizer qual que é a próxima cidade, onde que eu vou pôr gasolina, onde que eu viro, qual que é a estrada, né? Onde que conecta. Eu preciso fazer esse planejamento. Quando você não planeja, você começa a ter que tomar micro decisões o tempo inteiro. Você chega numa encruzilhada e diz, agora, é para a esquerda ou para a direita? Você não sabe, porque você não planejou. Então a importância do planejamento aqui é super, fundamental, mas hoje, por exemplo, se eu uso um CRM, meu planejamento basicamente passa a ser montado quase que automaticamente. Eu sei para quem que eu preciso ligar, eu sei quando que eu tenho que ligar, eu sei o que eu preciso falar, eu sei que a pessoa comprou ou não comprou, eu sei que eu tenho o histórico dela, quer dizer, está tudo ali desenhado. Então, uma das coisas que eu estava notando é que o fato de eu ter a tecnologia facilmente disponível e eu utilizá-la, fez com que a minha performance naturalmente fosse, não foi uma coisa forçada, foi natural. Certo? Porque eu fui naturalmente seguindo o caminho e tem uma sacada muito forte com vendas, porque cada vez mais eu vejo tecnologia e ferramentas disponíveis e ao mesmo tempo eu vejo muita gente ainda usando o modelo antigo de trabalho, que foi fantástico, nos trouxe até aqui, mas chega uma hora que você começa a questionar dizendo, eu poderia viajar sem GPS? Poderia. Seria eficiente? Não seria. Eu poderia viajar num carro velho? Poderia. Seria eficiente? Não seria. Certo? Então, se eu consigo fazer com que não só eu me aprimore, mas o equipamento que eu uso, a tecnologia que hoje existe disponível, se ela me empodera e então faz com que eu seja minha melhor versão, porque eu, com mais tecnologia, sou melhor do que eu sem tecnologia. Basicamente isso, né? A tecnologia não substitui o ser humano, mas o ser humano que sabe usar a tecnologia
vai substituir o que não sabe. Então você precisa ser a pessoa que sabe. E tem muita coisa boa hoje. Então aí minha sexta sacada foi, quando eu realmente tenho equipamento e software e está tudo bem desenhado, minha vida fica muito mais fácil e eu consigo realmente me concentrar e focar em alta performance. Sétimo, parada de descanso. Eu gravei um vídeo para a comunidade Venda Mais justamente sobre isso agora há pouco, falando sobre a importância das pausas. E foi muito interessante, né? A Natasha me pediu esse vídeo para a comunidade, mas para você aqui que está assistindo no Rethink, a questão é a seguinte. Eu, por exemplo, sei que existe uma tendência grande das pessoas terem acidentes. E isso está ligado à administração da produção, não é só dirigir carro, é em qualquer área, certo? Então, a qualidade da produtividade cai a partir de um certo momento, certo? Existem vários estudos sobre isso, dependendo da atividade que você está fazendo. Para mim, por exemplo, dirigindo, tem um momento que é 90 minutos, 1h30, onde eu, toda vez a mesma coisa, eu digo, para mim já deu, já encheu o saco, certo? Chega, etc. E às vezes eu preciso ir 6 horas, sabe? Tipo assim, não estamos nem na metade. Mas eu já estou de saco cheio. Eu já aprendi que se eu faço uma parada de 5 ou 10 minutos, faço um xixi, tomo alguma coisa, tomo um café, não sei o que, volto pro carro, é muito mais produtivo, eu volto reenergizado, rende muito melhor, etc. Mas eu tenho que fazer essa pausa programada. Eu já tentei lutar contra ela várias vezes, e inclusive, né, por exemplo, quando está com muito sono, de ter que parar e dormir, porque senão ia bater o carro à noite, 2 da manhã, com nevoeiro, etc. E eu tentando dirigir, chega uma hora que você diz, Raul, você está fazendo uma coisa idiota, você vai morrer. Tipo, pare, certo? Porque... Mas a gente que é de alta performance tem a tendência de confundir pausa e achar que isso é ou fraqueza ou perda de eficiência, certo? Então eu vejo a inatividade como algo negativo. Mas a pausa programada, ela é muito importante. Ela é muito importante. Quando eu fui, cheguei onde eu precisava e eu precisava voltar no mesmo dia. Eu tinha que ir e voltar. Cheguei, eu já sabia exatamente onde eu ia, porque eu já conhecia. Eu fui numa panificadora de esquina que tem um croissant maravilhoso, que tem um café com leite maravilhoso. E eu falei, eu vou ficar 10 minutos aqui, só pensando, recuperando, reenergizando, eu vou fazer xixi, vou jogar uma água na cara e eu vou voltar. Eu podia ter pego o que eu precisava e voltado imediatamente. Eu podia não ter feito 10 minutos de descanso, mas eu sei que rende mais e eu sei que no longo prazo vai me trazer muitos mais resultados. Então, é uma pergunta que eu tenho feito. Como você tem recarregado as baterias? Como você tem se reenergizado? Você tem conseguido, primeiro, se organizar para ter essas pausas e, segundo, respeitar essas pausas, porque às vezes a gente coloca a pausa, mas não respeita. E aqui eu vou te dar um conselho, respeite porque ela é importante para alta performance. Oitava e última sacada autobânica aqui, que é uma coisa muito interessante. Quando eu saí da cidade onde eu estava indo para outra, o GPS me deu um tempo lá, certo? Então, vamos dizer que, sei lá, eram 2h10, tá? Então eu estou lá, viajando na estrada e de repente eu olho o GPS e me diz... E aí eu me lembro que o horário de chegada acho que era 11h50. Tá? De repente eu olho e o relógio me diz 11h49. Meu Deus do céu, para mim é quase que um tesão sexual. Aquilo é um orgasmo. Tem um meme que é o McQueen do Cars. E quando ele vê isso acontecendo no GPS, ele fala, I am speed, né? Eu sou velocidade. Eu sinto isso. Na hora que eu consegui baixar 1 minuto do GPS, isso é engraçado, porque então você vê a importância da meta, certo? Eu tenho uma meta aqui, eu estou superando, mesmo que seja um pouquinho, eu estou superando a meta. Tipo assim, essa é característica de campeão para mim, é característica de campeão, de que tem alta performance. Eu preciso ter foco em alguma coisa. Eu poderia ir a 100 por hora? Poderia, 100 por hora, ia dar 3 horas de viagem, etc. Eu poderia, certo, economizar 2 ou 3 minutos, etc. Mas se eu já estou indo em alta performance e eu consigo 1 minutinho, cara, isso é super importante. E veja que faz com que você tenha uma referência constante. É por isso que eu gosto de trabalhar com mini metas também. Se eu tenho uma meta mensal, qual que é a meta da semana? Qual que é a meta do dia? Porque eu começo a acompanhar meu resultado muito mais próximo. A meta não é só para estabelecer a referência de sucesso ao final, se eu alcancei ou não alcancei. Ela serve também como referência se as atividades que você está fazendo estão te levando a ter sucesso ou não. Isso que é importante, essa caminhada que é importante. Então, eu consigo fazer um ajuste muito rápido se eu comecei a me desviar.
certo? Se eu estava escrito lá que eu ia chegar a 11h50, de repente começa a aparecer 11h58, eu digo, epa, ou aconteceu alguma coisa lá na frente, tem um acidente, e aí eu preciso me reprogramar, ou eu estou baixando a minha média e eu preciso me despertar e começar a fazer algo diferente, certo? Mas veja que ele não te diz o que fazer, ele só te dá um sinal de alerta dizendo você está acima ou abaixo da meta. Eu acho isso muito legal, uma referência super importante. Particularmente, sempre que eu tenho trabalhado com campeões e com campeãs, essa revisão constante de resultados, de não esperar, por exemplo, o final do mês para ver se vai bater a meta, não, mas de constante, de chegar no final do dia e fazer as anotações e já programar o dia seguinte, de chegar no final de semana e revisar a semana e já programar a próxima. Isso vai fazendo com que você tenha consistência e aí a construção da meta passa a ser algo natural. Isso é super importante para o líder, para você que é gestor ou gestora, por exemplo, reforçar com a sua equipe também. Se você é vendedor ou vendedora, faça por conta própria, porque claramente vai te colocar num patamar diferenciado. Mas agora, se você é gestor ou gestora, você precisa levar isso em consideração, ensinar a equipe, reforçar a equipe e cobrar da equipe que tenha isso, ok? Então a meta não é só uma referência de sucesso quando eu alcanço, mas é também uma referência para que eu possa analisar no dia a dia, nos meus processos, se o que eu estou fazendo está me levando para o sucesso ou não. Se eu estou tendo alta performance no dia, na consistência, vou ter alta performance na chegada também. Basicamente, esta é a sequência lógica. Então, essas são as minhas sacadas autobânicas aqui. Eu queria agradecer de novo você por estar aqui assistindo o Rethink Venda Mais. Lembre de curtir e de compartilhar. Se teve alguma sacada que você achou super importante e especial, nossa, isso está acontecendo também, isso reforçou, comente aqui embaixo, que é muito legal. Depois eu respondo e comento, clico em todos os comentários, porque eu gosto de acompanhar. Eu só queria reforçar, então, que na verdade, veja que em nenhum momento eu falei de verdade sobre dirigir. A questão não é essa, certo? Não é, o ponto não é esse. O ponto é ter uma visão estratégica do processo e entender que se eu quero ter alta performance, eu posso entender essas lições, essas sacadas, certo? E aplicar, porque o conceito é exatamente o mesmo. Eu quero uma visão mais estratégica. Lembrando então, só para reforçar, que se eu estou indo em alta velocidade, pessoas com velocidade diferente, eu preciso aprender a lidar com isso, porque vai acontecer e precisa ser algo que seja produtivo e positivo, senão eu vou estar o tempo inteiro me estressando. Segunda coisa, quando pessoas estão indo mais rápido do que eu, estão indo com resultados melhores, como eu lido com isso? Eu posso ou ter uma reação negativa ou positiva. A minha recomendação é estimule-se com isso, porque é um novo patamar, é uma nova referência, e aí então você pode se desafiar. O terceiro é justamente em relação à zona de conforto, de você se desafiar e de você lembrar que, por mais que você esteja bem, você pode aprender algo com alguém que está fazendo algo melhor, certo? Então esteja aberto para testar coisas novas, para procurar pessoas que estão num patamar acima, mesmo que seja numa área muito específica, você sempre pode aprender, assimilar isso, trazer para a tua vida e melhorar também. Quarta coisa do ambiente propício, super dica. Sempre que você puder fazer com que o ambiente seja melhor, mais positivo, mais agradável, mais produtivo, lembre que o ambiente vai te ajudar muito ou vai atrapalhar. Para mim não existe ambiente neutro. Ou ele é a favor ou ele é contra. Trabalhe para que ele seja a favor e faça isso de maneira proativa. E muitas vezes você pode fazer isso da maneira mais simples, eliminando coisas que sejam desmotivadoras ou que te levem a ser improdutivo ou improdutiva. Quinta coisa é foco. Lembre que quanto mais alta performance, mais rápido eu vou, mais eu vou afunilando minhas prioridades, até que só fica uma. Meu foco tem que estar claramente definido e não posso querer ter alta performance em 18 coisas. Se eu quero ter alta performance de verdade, eu tenho que aprender a não fazer algumas coisas, aprender a tirar tudo que não é Davi, certo? Tira tudo que não é Davi, tira tudo que não é e foca no que é realmente importante e prioridade. Sexto, máquina, equipamento, tecnologia, tem tanta coisa hoje disponível, use a teu favor e lembre que você pode se empoderar com isso facilita a tua vida, acelera a tua vida, torna mais ágil, diminui erro, melhora resultado, facilita o planejamento, facilita a revisão de números, N vantagens que a tecnologia tem, aproveite a teu favor. Parada de descanso, certo? Pessoas de alta performance confundem a parada com fraqueza ou ineficiência. Não é, certo? A parada planejada é sinal de inteligência e ela é estratégica porque ela te ajuda a recarregar, a reenergizar para você continuar em alta performance.
ok? Senão você entra num ciclo de um monte de coisas mais ou menos, certo? Um ciclo de mediocridade, na verdade. O ciclo de alta performance, você claramente tem pausas, certo? Porque é ali que você se reenergiza para ir para o próximo patamar. E para terminar, a questão de você trabalhar com metas, entender a meta não só como uma referência de sucesso, caso você alcance ou não, mas também como forma de você acompanhar no dia a dia, no curto prazo, atividades, processos, tudo que você está fazendo e poder interferir, caso necessário, ou pelo menos confirmar que você está indo no caminho certo, quando você notar que a construção disso, certo, dessas atividades, está te levando ou não para esta referência de sucesso. Então a meta, primeiro, é uma referência, aqui em cima é aqui que eu quero chegar, mas ela também começa a me dar um balizamento, certo, um referencial, de onde eu quero estar, o que eu quero fazer para chegar lá. Isso que é super importante, tá bom? Essas são as sacadas que eu tive. Acabei visitando depois o Museu da Porsche em Stuttgart e comprei uma miniatura de Porsche, que está aqui, junto, eu tenho uma Lamborghini e tenho uma coleçãozinha, agora tenho um Porsche também, para me lembrar, né, sempre que eu lembrar agora, eu vou lembrar dessa conversa que a gente teve, dessas reflexões autobânicas. 8 sacadas que eu tive andando a 180 por hora e o que eu aprendi com isso relacionado a vendas, liderança e gestão. Tá bom? Grande abraço, obrigado campeão, obrigado campeã, parabéns por estar aqui com a gente, investindo no teu desenvolvimento, na tua capacitação. Estamos juntos nessa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Até a próxima.